Boa tarde, quintos anos, quinto ano A, quinto ano B. Iniciando a nossa aula de língua portuguesa, primeira aula do dia, depois teremos outra aula às 3 horas, com o volume 4 da apostila. Finalmente, vamos iniciar um novo volume, novos conteúdos, novos textos, para a gente poder desbravar um pouquinho aí mais um pouco de conhecimento do nosso material apostilado. Então, encerra-se aqui um ciclo de revisões, um ciclo de estudo, de jogos, de dinâmicas, de exercícios avaliativos. E agora nós vamos à nossa rotina com a nossa apostila, que começa com o relato de uma aventura. Vai falar um pouquinho de um livro, né, de Don Quixote de La Mancha, e esse livro é na categoria romance, apesar de não ser uma história de amor, é uma narrativa de aventura. Você vai conhecer um personagem que encantou o mundo, sonhador, apaixonado e espirituoso. Don Quixote vai levá-lo para uma viagem de aventuras repletas de encanto. Quem nunca teve curiosidades aí com esse personagem, aí é do quadro Portinari. Don Quixote, vendo os moinhos de vento, ele começa a brigar com os moinhos de vento como se fosse uma pessoa. E ele é um pouco meio maluquinho da cabeça, porém é um personagem que adora narrativas de cavalaria. Vocês vão ter interesse, de repente, de ler o livro em PDF, já que não conseguem o livro em mãos, ou assistir alguma narrativa relacionada a Don Quixote. Oi. Eu já li um livro de Don Quixote de La Mancha. E aí? Você pronunciou tão bonitinho. O que você achou, Bruna? Eu achei legal. A narrativa dele é bem envolvente, porque é ficção e a ficção ela acaba nos envolvendo nos contextos de saber o que vai acontecer depois. E é uma história um pouco inusitada, diferente das tradicionais. E tem muita coisa de literatura também no meio. Oi, Rafael. É um livro meio doido, mas é legal. Nessa história que a gente vai, que depois a gente vai ler, né? Quando a gente conversar um pouquinho mais sobre, né, a imagem e as coisas aqui, será que vai ter alguns poemas mais para frente? Depois a gente pode tentar criar alguns poemas, mas na própria narrativa com as palavras, sim, com as palavras, as imagens lá. Podemos criar alguma coisa na nossa aula de redação, mas na narrativa de Don Quixote não tem poemas. A gente pode usar. Mas literatura, né? Usar também um pouco dessa ideia aí para colocar na aula de redação. Aqui uma estante cheia de livros, observe a imagem a seguir para relacionar o tema literatura e as narrativas de ficção. Só mesmo um bate-papo, qual foi o maior livro de ficção que você já leu, se você já leu algum, relatar a experiência, o que você encontra em livro de ficção. E os livros de ficção, eles podem ser chamados também de romances, como eu havia falado. Não precisa necessariamente tratar de uma história de amor, mas nós temos aí como exemplo o Rei Arthur, Alice no País das Maravilhas, inclusive os filmes, né, relacionados a esses livros, Robinson Crusoe, Romeu e Julieta. Então, se vocês leram, é o momento de compartilhar um pouquinho dessas leituras, dessa experiência leitora. Como Cinderela também, tia? Eu ainda leio. Contos de fada, né? Cinderela se encaixa mais em contos de fadas. Mas se vocês quiserem... então é Malévola. Malévola também eu acho que não entra aqui, nas narrativas de ficção. Tia Adriana. Para os contos de fadas. Oi, Alicia. Tia Adriana, aqui, Cinderela não é meio que uma fábula, porque os ratinhos falam com ela. Tem essa nuancezinha de misturar o conto de fada com fábulas. Pode ser uma mistura, não essencialmente uma fábula. A fábula é narrativa curta, lembra? Tia, eu acho que o maior que eu já li foi Asas de Fogo, a Profecia dos Dragões, 393 páginas. Tia. Muito bem, o Vitor também deve ter história pra... Eu acho que até as pessoas lembram quem era da minha sala. Eu até mostrei pra tia Shirlane. Tenho 2 e 3, eu ainda não comprei, mas vou comprar. De verdade, quando eu via você com um livro na sala, eu chegava, aí eu via o dragão é alguma coisa.
Geralmente os professores pedem umas narrativas e indicam alguns livros Tia, para leitura eu durante o ano letivo. achei estranho que eu acabei o livro rapidinho, tipo, é aquelas letras pequenininhas, sem nenhuma imagem. Você deve ter leitura dinâmica, aquela leitura que você consegue ler 1, 2, 3 páginas em pouco tempo. Eu li uns 2 capítulos cada dia. Vitor quer falar. O maior livro de ficção que eu já li foi a saga de Harry Potter. Na verdade, são 7 livros. É. O maior deles é o quinto, que tem Eu 7. também tô lendo. Eu tô lendo. Tem a coleção toda, né, Vitor? Sim, tia. Uhum. E você já esgotou a coleção ou tá no finalzinho? Já li tudo e ainda 3 vezes. Tem que lançar Sim. mais para você Ô, tia, eu comecei a ler Harry Potter. Ontem de ontem, comecei a ler. Tem. Tia, É bem envolvente, né, a história deles. tia, Oi. Professora, eu tenho um livro do Harry Potter faz desde o início do ano passado. E até hoje eu não li. Muito grande. Tá desanimadinha? Eu li o meu livro do Percy Jackson 5 em 2 dias. Eu fiquei tipo, como assim? Como que eu li tão rápido? O desenvolvimento da leitura, ele vem primeiro com a curiosidade, com a disposição para ler, depois com a história, se a história é envolvente, se não é envolvente, para você ir acabando se desdobrando no livro e querendo ficar agarrado no livro o tempo inteiro. Aí nos intervalos que você tem, você fica pensando, "Ih, como é que tá a história lá?" Aí você vai lá, dá uma olhadinha e já avança para outro capítulo e é assim. Desenvolver a capacidade leitora sempre tem que ter um início. Se você sempre fica ali desmotivado ou com preguiça de ler um livro, você não vai conhecer esse espaço e conhecer novas aventuras e novas histórias. Você tem que se permitir, né, a desenvolver. Eu não consigo, eu não gosto. Será que não gosta? Será que não consegue? Ou será que não está querendo enfrentar esse mundo? Porque é um mundo fabuloso. O mundo da leitura Ou também, tia, será que a pessoa não tem interesse, entendeu? Principalmente nesses tempos aí, eu tenho lido bastante os livros que estavam aqui na minha lista de preferidos, são romances também, né? E que trazem ensinamento de vida também, é lógico. Mas nos estudos, a gente tinha que ler prateleiras dessas aqui para fazer dissertação, para escrever, né? Uma leitura um pouco compulsória, obrigatória. E depois que você se forma, né? Quem vai fazer medicina, quem vai fazer direito ou qualquer outro curso superior vai ter que ler muito, mas uma leitura que é pré-requisito. Agora, ler por prazer é muito bom. Tente, comece, né? Quem ainda não fez isso, tente que vocês vão gostar. O Ellerson. Aqui, tia, eu já vi um livro chamado Menino Maluquinho e Mônica na Montanha Mágica. Ficou baixinho, aí eu não ouvi. Eu li um livro chamado Menino Maluquinho e Mônica na Montanha Mágica. As histórias do Menino Maluquinho, inclusive eles tiveram foram transpostas por um seriado na TVE. As histórias do Menino Maluquinho são muito boas. Vamos avançando aqui, essa parte é só do bate-papo, e vamos ao romance O Cavaleiro do Sonho. Alguém quer falar mais? Sim, tia, Pode falar. Rapidinho. Eu acho importante a pessoa treinar a leitura, porque senão a pessoa não lê só porque demora muito. Aí ela demora tanto para ler que desiste. Eu acho que é legal treinar a leitura para não ficar chato. Você se depara com um texto enorme desse aqui, bate o olho para quem não tem a capacidade de leitura desenvolvida e já fica com preguiça de ler. Aqui dentro tem histórias tão emocionantes que quando você vai desenvolvendo e vai mergulhando na aventura, quando você perceber, você já leu o livro inteiro, leu um texto grande muito rápido. Precisa começar. Professora, eu sempre gostei de ler livros. Tipo, todos os livros que compraram pra mim, eu li todos até o final. Só que, tipo, não é que eu li tantos livros igual o Vitor e o Gabriel. É que, tipo, todos os livros que eu tenho em casa, eu li. Menos os de adultos que são do meu pai.
Todos os livros que tem na sua casa você já leu, você falou, né? Ian? Bacana. O importante também Ô, tia, é a família desenvolver esse estímulo, porque se você tem referência em casa de pais leitores ou irmãos que leem, familiares que leem, possivelmente você vai também se motivar à leitura. Isso é muito aqui, sobre o que o Ian falou, que ele falou que não é livro grande, de mês em mês chega umas revistinhas da Turma da Mônica. Ano passado, eu tinha umas 500 e pouca guardadas lá em casa, enchendo um quarto inteiro. Meu pai doou tudo. Aí hoje eu também li, tipo, em 2 dias eu li umas 7 revistinhas que chega. Aí até chegou um dia nova, não tem tipo um almanaque só do personagem? Uhum. Sei. Só que chegou um parecido, só que diferente. É aqueles livros com capa dura e tudo mais, só do Capitão. Chegou um do Chico Bento e do Capitão Cueca. E aqueles Capitão Cueca, Capitão Feio, que eu li o livro faz um tempinho. Aí é grandão, umas 200 e pouca páginas lá de gibi, de várias historinhas dele junta no livro. Aí forma aqueles livros lá que uma sequência forma tal imagem, entendeu? Aí vai chegando. O legal Aí o que também você falou é vocês fazerem sobre. trocas, né? Igual você falou que tinha lá um monte de revistinha que você já leu, não vai ler mais. Tentem fazer um clubinho aí de leitura. O que você falou de ter irmão e ler também, o que você falou de ter um irmão ou irmã que lê também, eu que tento incentivar, né, minha irmã de 13 anos a ler. Aí, que bacana. Nossa, Você é referência, né? legal. Você Aqui, sendo tia, mais uma referência. eu vi na apostila e tem bastante coisa para ler. Eu acho que é umas quatro, 3 páginas, por aí. Sim, desse romance aqui é bem grandinho. Vamos iniciar a leitura justamente porque o texto é um pouco grande e depois tem as questões. Mas no decorrer dessa unidade, nós vamos falar muito sobre a leitura, ok? Sobre a prática leitura. Eu preciso de leitores, bastante leitores aqui, gente, porque a gente vai revezar para cada um. Então, levantem a mão, que eu vou chamar aqui. Estou chamando. Levanta a mão, gente. Levanta a mão. Levanta a mão. Vamos lá, Bruna, o Ellerson, a Alicia, 3 em 3. Depois esses vão abaixar e mais 3 vai levantar. Bruna, o Ellerson, a Alicia. Vai ler cada um parágrafo, depois eu vou chamar mais 3, ok? Cavaleiro, o Cavaleiro do Sonho. Pode começar, Bruna. Em um lugar da Espanha, cujo nome ninguém lembra, mas ficava numa região chamada Mancha. Há uns 400 anos havia um fidalgo empobrecido. Tinha uma lança e um escudo velhos, herdados de algum tataravô, um cachorro magrelo e um cavalo esquelético, desses que eram chamados de rocinho. Às vezes nem tinha muito o que comer, só uma sopa rala, um pedaço de chouriço ou carne, um mexidinho de ovos com sobras da véspera. E com isso, lá se ia a maior parte do seu dinheiro. Vivia com uma governanta e uma sobrinha. Dormia pouco, lia muito e ninguém sabe direito o nome dele, mas ficou conhecido como Dom Quixote. Porém, uma coisa preciosa ele tinha: livros. Era capaz de vender um campo ou Bruna, toda a colheita aumentar. Oi, só até Dom Quixote, tá bom? tá. Obrigada. Próximo leitor. Porém, uma coisa preciosa ele tinha:
livros, eram capazes de vender um campo ou toda a colheita para aumentar a biblioteca. Quase toda de romances de cavalaria, aquelas histórias maravilhosas de cavaleiros andantes que saíam pelo mundo salvando as elfas, protegendo os fracos, combatendo dragões, bruxas gigantes e feiticeiros para defender os que precisavam de socorro. O Fíldodo falava em tudo isso, como se o mundo dos livros fosse vivo, real, existisse à sua volta. Como diziam, todos viviam delirando, ele me parecia um maluco. Obrigada. Alicia. Um belo dia, teve uma ideia. Achava que esses heróis da cavalaria estavam fazendo muita falta para consertar o mundo. Resolveu que essa era sua vocação, seguir o seu sonho e virar cavaleiro andante. Fidalgo é indivíduo que tinha o título de nobreza, uma pessoa rica, e Rocinho, um cavalo magro. Dessa primeira parte da história, quem poderia resumir os acontecimentos aqui? Só para a gente dar sequência, que a história é grande. Ô tia, eu não tenho certeza, mas eu acho que, tipo, fala mais ou menos uma pessoa que tinha o sobrenome dele antigamente, aí fala que ele gostava de livros e que ele daria muitas coisas para ter mais livros, aumentar a biblioteca, né? E ele viu que ele gostava dos livros de cavalaria e também ele achava que o mundo estava faltando isso, como se tivesse acontecendo alguma coisa, ainda não falou, mas como se tivesse faltando eles para ter um bem maior. Aí ele tá decidido que ele quer ser porque ele gostava, então como ele já leu todos, ele quer ser ele acha que a vocação dele vai tentar ser um cavaleiro andante para colocar o bem em todo mundo. Ele quer transpor para a realidade a ficção, né? Tentar se tornar um cavaleiro andante, sair pelo mundo aí em seu cavalo Rossi, que é um cavalinho magro, e viver altas aventuras. Até aqui tudo bem? Tia, sobre isso de Don Quixote de La Mancha, eu já faz um tempinho, mais ou menos um mês, eu faço comum de português, né? Eu vi a história dele. Eu li. Bom, interessante, é um clássico, né? Muito Aí eu lembro, se eu não me engano, o escudeiro dele é o Sancho Panza. Sancho Panza. É. Muito bem, certinho. Podem baixar aí a mãozinha quem já leu, por favor. Agora é Vitor, Leonardo, Isadora. Podem continuar aqui. Vitor, Leonardo, Isadora, cada um parágrafo. Quando o parágrafo for muito pequeno, pode ler outro. Tá bom? Vitor. Decidiu chamar-se Dom Quixote de La Mancha, e lembrando-se de Aldonza Lourenço, uma robusta camponesa dos arredores que certa vez achara bonita, pensou que a moça devia ser uma princesa disfarçada, e só podia se chamar Dulcinea. Ia ser sua amada inspiradora. Para continuar? Pode. O novo cavaleiro não precisou ir muito longe para ouvir gritos de socorro. Um menino amarrado numa árvore estava sendo espancado por um brutamontes. Tá bom. Próximo. Para aí, imediatamente, ordenou ele. O sujeito explicou que o garoto trabalhava para ele e devia tomar conta de suas ovelhas, mas todos os dias perdia algumas. Estava levando uma surra para aprender. Solta aí-o, agora mesmo, ou pagareis com a vida. O homem ficou com medo e soltou o menino, que aproveitou e reclamou que precisava receber uns salários atrasados. O cavaleiro mandou apagar e o grandalhão jurou que ia fazer isso. Depois Don Quixote se afastou todo feliz por ter consertado uma injustiça. Nem viu que logo que sumiu ao longe o grandalhão amarrou
outra vez. Ok, Até mais, tia. obrigado. Obrigada, Leonardo. Próximo leitor. Mas adiante, Dom Quixote encontrou os mercadores cismou de exigir que fossem a Toboso fazer uma homenagem a Dulcinea. Primeiro riram dele, depois se zangaram. Acabaram-lhe dando uma surra que o deixou caído na estrada. Um lavrador de uma aldeia passou por ali, o socorreu e levou de volta. A sobrinha e a governanta, aflitos, cuidaram dele. Ele delirava e explicava que caíra do cavalo ao enfrentar 10 gigantes. As duas acharam que a culpa de tudo era dos romances de cavalaria e pediram ajuda ao padre e ao barbeiro da aldeia. Então, na sequência, obrigada aí, leitores. Na sequência dos acontecimentos, quem poderia resumir essa parte da história que foi acontecendo aqui? Eu vou falar só mais em cima dessa vez, eu vou dar melhor para outras pessoas. Ele viu que uma pessoa estava, entre aspas, em perigo e tentou ajudar como se ele fosse um cavaleiro de verdade. Quem mais quer falar? Ninguém? Depois vocês não vão conseguir responder as questões. Se não estiver prestando a história é longa. Tem que estar atento. Vai perguntar qual é o nome da princesa, vai perguntar quem é a Dulcinea, lá na interpretação. Vai perguntar essa coisa deles culparem os romances de cavalaria. Tá tudo nessa página aqui, ó. Mais alguém quer falar? Pra gente ter uma sequência. Ian tá com a mão levantada, quer falar? Vou dar um minutinho para vocês passarem o olho nessa página de novo. Eu não vou passar adiante se eu perceber que vocês não estão acompanhando a história. Ô tia, eu não vou falar mais não, tá? Tá bom, vamos deixar para outros colegas. Vou esperar um pouquinho, vocês estão com a apostila na mão, aí fica melhor para ler. Essa página... Tia, hoje você está fazendo os leitores, você está anotando ou você está pegando de quem está levantando a mão? A mãozinha da mão. Posso falar, tia? Pode, Mirella. Alice. Sou eu, Alice, tia. Tá. Primeiro, ele decidiu se chamar de Don Quixote de La Mancha. Isso. E foi lembrando de... Ai, gente, eu não consigo pronunciar esse nome. Aldonça Lourenço, que era uma robusta camponesa dos redores que certa vez achara... Peraí. Ele achou ela bonita. Achara bonita. E depois ele viu que estavam cometendo uma injustiça, foi lá para salvar o garoto
E depois ele brigou com o cara ficou com medo, soltou o menino. E aí depois, quando ele não viu, mas o homem pegou o menino de novo e prendeu ele de novo. Então ele estava bancando o justiceiro, né? Mais ou menos isso. O Don Quixote. Não é, Alicia? Isso, tia. E aí? E mais adiante, assim, Don Quixote, ele encontrou uns mercadores e cismou em exigir que fossem a Toboso, fazer uma homenagem à Dulcineia. Quem é Dulcineia mesmo? Dulcineia era... Ai, gente, como é o nome? Era uma princesa. Aldonça Lourenço. É Aldonça. Ah, é a Dulce Lourenço, isso. E aí, eles primeiro riram dele, depois se zangaram e bateram. E lhe deram uma surra e deixou ele caído na estrada. Ficou lá largado lá na estrada. E um lavrador de sua aldeia passou por ali e reconheceu e o levou de volta. E a sobrinha e a governanta e aflitas cuidaram dele. E que delirava e explicava que cairia do cavalo a enfrentar 10 gigantes. E as duas achavam que a culpa era tudo dos romances de cavalaria e pediram ajuda para o padre e para o barbeiro da aldeia. Muito bem, Alice. Parabéns aí pela reprodução fiel da história. Ô, tia, Oi. sobre o que ela falou de gigantes, eu acho muito engraçado, que eu até lembro, que ele, depois de um tempo que ele tá com o escudeiro dele, ele acha que o redemoinho é gigante, ele vai enfrentando. E o escudeiro dele até fala que é só moinho de vento, só que ele não escuta e vai. Na imaginação dele, os gigantes, os moinhos de vento são os gigantes, e ele tem que degladiar com os moinhos de vento. Essa é a parte mais marcante, engraçada da história, bizarra, né? Brutamontes, indivíduo de grande porte e bruto. Aqui tem uma figurinha, né? Ele todo paramentado aqui, de cavaleiro andante. Cavaleiro, cavalo, pessoa, ocupando, cavalheiro, homem cortês. Cuidado para não confundir. Tem mais um pouquinho da história. Agora levantem a mão quem não leu. Tia, Baixa quem já leu. Oi? Só levantar a mão. Aqui aparece, ó, quem tá aparecendo com a mão levantada aqui na sequência. Cauã, abaixa a sua, por favor. Quem já leu, abaixa. Mas eu não li. Ah, não? Ah, desculpa. Não. Você só participou. Aparece Mirella, já leu? Mirella? Ela não leu, não, tia. Aparece Mirella, Letícia e Ian, na sequência das mãozinhas levantadas. Mirella, Ian. Ô, tia. E quem eu falei? Eu levantei a mão, você viu? Tem mãozinha levantada mais para baixo. Eu tô falando de 3 em 3. Também. Então funciona assim, as 3 primeiras que aparecem, depois quem já leu abaixo, aí vai aparecer mais 3. Aí eu tô na sequência da lista, tá? Mirella, quem eu falei? Mirella, Ian, e mais quem? Já sumiu a mão aqui? Quem tava levantando? Tinha Letícia. Eu, Letícia. E eu também. Ian, Letícia. Então, o que vocês fazem? Quando estiver lendo, até no momento, deixa a mão levantada e depois abaixa. Tá bom? Senão, Tia, é porque tem 2 Letícias e eu também levantei a mão. Eu não sei que Letícia que apareceu aqui, não. Pode ser Letícia Rogério, depois eu chamo a outra. Vamos lá, continuando. Eles aproveitaram, próximo da lista. Eles aproveitaram... Tia, tá me ouvindo? Tô. Tô. Eles aproveitaram que o fidalgo estava de cama, fizeram uma fogueira com os livros e ergueram uma parede no lugar onde antes havia a porta da biblioteca, dizendo que um feiticeiro acabará com ela.
Ninguém me derrotará, pensou Dom Quixote. Mas me falta algo que todo cavaleiro tem, um escudeiro. Ótimo. Próximo. Quanto melhorou, Tá bom, obrigada, Mirella. Próximo. Posso ler, tia? Ian. Sim. Ah, Não sei quem era primeiro. Letícia. Tá. Letícia. Letícia, depois Ian e por último Calvin César. Quando melhorou, falou com o lavrador, seu vizinho, o gorducho Sancho Pança. Venha aqui, vou lhe dar o governo da primeira ilha que conquistar. O outro acreditou, preparou seu burrico e se aprontou para segui-lo, sonhando com sua ilha. E um belo dia a dupla partiu sem ninguém ver. Ótimo. Próximo. Ian. E o Patrick. peraí, minha Era engraçado ver aqueles dois. Era um magrelo e comprido, num cavalo ossudo. O outro era gorducho e baixinho, num burrico pequeno. Um era nobre e tinha lido um monte de livros, e o outro era lavrador e analfabeto, lado a lado, cavalgando pelas estradas e conversando e ficando amigos. Uma das maiores amizades que já se viu. Ok, obrigada. Próximo a ler. Calvin César. Cauã. Tá. Isso não quer dizer que eles concordassem sempre. Muito pelo contrário. Um dia, por exemplo, chegaram a um campo onde havia uns 40 moinhos de vento. Vês a minha sorte, Sancho? Vou livrar o mundo desses malvados. Veja como giram os braços me provocando. Gigante, senhor. Braços? São apenas os moinhos de vento girando as pás, discordou Sancho tranquilo. Continua ou parar? Tá bom. Agora abaixem as mãos para a terceira parte. Deixa eu só perguntar dessa... Essa é a terceira parte, quer dizer. Essa terceira parte, quem pode resumir? Abaixa a mãozinha, levanta os próximos. Quem quer falar da quarta parte da história? Estamos chegando ao final. Posso falar, tia? Pode, Mirella. Aqui, Dom Quixote, ele percebeu que faltava algo que todo cavaleiro tem, um escudeiro. Então, quando ele melhorou, ele falou com um lavrador, que era o vizinho dele, um gorducho chamado Sancho Pança. Aí ele falou que ia lhe dar o governo da primeira ilha que conquistasse. Aí o outro acreditou, preparou um burrico e se aprontou para segui-lo, sonhando com a sua ilha. Aí, um belo dia, a dupla partiu sem ninguém ver. E era até engraçado os dois, porque eles eram muito diferentes. Um era magrelo e comprido, e o outro era gorducho e baixinho num burrico pequeno. Um era nobre e tinha lido um monte de livros, e o outro era lavrador e analfabeto. Aí, um dia, nem sempre eles concordavam. Um dia, por exemplo, eles chegaram num campo onde havia uns 40 moinhos de vento. Aí Dom Quixote falou assim: vês a minha sorte, Sancho? Vou livrar o mundo desses malvados. Veja como giram os braços me provocando. Só que eram só moinhos de vento, girando as pás. Muito boa a narrativa, Mirella. Parabéns. Muito bom, bem certo. Oi.
Desculpa, mas você pode me falar o que é analfabeto? Uma pessoa que não tem escolaridade, que não sabe ler, não sabe escrever, não ingressou em nenhuma série na escola, Não consegue falar direito. que não tem a alfabetização, não tem a escolaridade, não tem escolaridade nenhuma, não lê nem escreve, ok? Agora mãozinha levantada, Rafaela, Luísa, Ana Clara. Eu, tia. Cada uma lê um parágrafo. Esther também pode ler. Cada uma lê um parágrafo pequenininho para dar para todo mundo ler. Pode começar. Rafaela, Luísa, Ana Clara, Rebeca. Rebeca e Esther. Posso começar, tia? Sim. Tá bom. Não adiantou. Dom Quixote já investia contra os moinhos a todo galope e de lançar em um punho e ameaçando. Jóia. Agora curtinho, próximo para dar para todo mundo ler. Próximo. Luísa, Covardes, não fujais, não levanteis os braços pedindo clemência. Sou apenas um cavaleiro, mas vou liquidá-los. Nunca mais maltrateis os indefesos. Próximo. Eu também levantei a mão, tia. Vou te chamar. Vitor. arremeteu, fincou a lança numa das pás e lá se foi pelos ares, jogado longe pela força do vento. Sancho correu para acudi-lo. Eu não disse que eram apenas moinhos? A Esther vai ler metade e Vitor a outra metade desse parágrafo, tá bom? Esther. Muitas aventuras e muitas surras depois. Sancho Panza já dera até um novo nome para seu amo. Vitor Nogueira. Olhando para ele, todo machucado, abatido, de dente quebrado, chamou-o de o Cavaleiro da Triste Figura. Don Quixote gostou do nome e o adotou. Muito bem, obrigado, leitores. Vocês foram 10. Agora, quem pode resumir esse finalzinho? Nós temos 3 minutinhos da live ainda para poder contextualizar essa história e na próxima live temos essas atividades aqui de baixo para fazer, ok? Quem pode resumir a última parte do texto? Professora, na próxima live você pode ler o meu texto, por favor? Sim, vai começar com vocês que pediram para ler os textos, tá? Antes da gravação. Quem pode resumir a última parte da história? Ele investiu, né? Ele tentou lutar contra os ruins, ele achando que era, né, um gigante. Aí ele falou, não fujam, covardes, porque eles achavam que ele estava rodando e tudo mais. Aí ele falou, sou apenas um cavaleiro, mas vou liquidá-los. Aí, porque ele acha que eles me assaltaram os indefesos. Aí ele foi com a lança dele, só que acabou fincando em uma pá. Aí a pá rodou e pela força do vento a espada dele foi jogada pelos ares. Então, o tanto de imagens, o tanto de cenas, de reproduções, de viagem que a gente conseguiu fazer num texto de 4 páginas. Então, imagine o livro inteiro. Muito boa essa história, obrigado pela participação. Vou estar lá no log, vou encerrar a gravação aqui e às 3 horas voltamos para a interpretação. Obrigada. Até